Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 22 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o João Gabriel Venâncio, a Yasmin, o João Gabriel Machado, o Vitor, o Richard, a Isadora, a Sofia e o Guilherme. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde quando o aluno falta, ele recebe o link da aula para que ele possa assistir e não ficar para trás em relação aos colegas que vieram na aula. Os colegas que vieram na aula também podem rever a aula em caso de dúvida. Então vamos lá, o tema de hoje é valor numérico de uma expressão algébrica, resolução de problemas. É um material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. É a nossa aula 16. Então, dando início, conteúdo, expressões algébricas, objetivos, calcular o valor numérico de expressões algébricas, resolver situações problema envolvendo o valor numérico de expressões algébricas. A habilidade é a EF08MA06, resolver e elaborar situações problema que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Então lá, pergunta inicial aqui, para começar. Sabe essa? Quem acompanha futebol provavelmente vai saber responder. Quem não acompanha futebol talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas com a matemática resolve. Um time de futebol obtém uma pontuação de acordo com o número de derrotas, empates e vitórias num campeonato. Sabe-se que a vitória vale 3 pontos. Então a vitória vale 3 pontos. 3 pontos. E o empate vale 1 ponto. E a derrota? Vale 2 a derrota? Derrota não vale nada, não vale ponto, certo? É igualzinho ao Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é assim: ganhou 3 pontos, empatou 1 ponto, perdeu nenhum ponto, certo? E aí ele fala assim: complete a tabela com a pontuação de cada time. Eu vou calcular o dos matemáticos aqui. 2 vitórias. Quantos pontos é cada vitória? 6. Cada vitória é 3. Isso. Cada vitória é 3. 2 vezes 3. Mais 1 ponto cada empate. Quantos empates teve? 1. Vezes 1, né? Cada empate vale 1 ponto. Mais nenhum ponto cada derrota. Quantas derrotas? 2. Agora é só resolver a expressão. Lembra quem que eu resolvo primeiro? Multiplicação ou adição? Multiplicação. 2 vezes 3? 6. Mais 1 vezes 1? 1. Mais 2 vezes 0? 0. Quantos que dá 6 mais 1 mais 0? 7. Certo? 2 minutinhos. Resolva a pontuação de cada um dos outros dos outros 3 times. Pausa enquanto isso vocês fazem. Então lá, continuando. Eu fiz uma expressão algébrica aqui em cima, que é vitória vezes 3 mais empate vezes 1 mais derrota vezes 8. Então se eu fizer essa expressão algébrica e trocar os valores que eu sei, ó, vitória vezes 3 mais empate vezes 1 mais derrota vezes 0, vai ser igual. Então vamos lá, vamos trocar. Vitória vale 1 na primeira, então aqui é 1. Empate vale 2, então aqui troca o empate por 2. Derrota
2, troca por 2. Agora resolvendo. 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 0, 0. Somando tudo, 3 mais 2, 5 com mais 0, 5. Certo? Através da expressão algébrica, a gente resolve. Tem quem já é acostumado ficar acompanhando o time do coração lá na tabela, sabe? Se empatar vai somar mais 1. Se perder não vai somar nada. Então daí já consegue fazer meio de cabeça. Mas, usando a expressão algébrica que é a nossa aula, vamos fazer a terceira. Vitória vezes 3 pontos, mais empate vezes 1 ponto, mais derrota vezes 0. O time de polináticos, quantas vitórias teve? 3. Quantos empates teve? 1. Quantas derrotas teve? 1. Vamos resolver? 3 vezes 1? 3 vezes 3? 9. Mais 1 vezes 1? 1. Mais 1 vezes 0? 0. 9 mais 1 mais 0? 10. 10 pontos. Por enquanto ele está em primeiro lugar no campeonato, né? Continuando. Agora os pitagóricos. Vitória vezes 3, mais empate vezes 1 ponto, mais derrota vezes nenhum ponto. Trocando os valores que eu conheço. Vitória é 1, troca por 1. Empate é 2, troca o empate por 2. Derrotas é 2, troca a derrota por 2. Vamos resolver? 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 0, somando tudo, 3 mais 2 mais 0, 5. Muito bem, está aqui os resultados de cada time. Se eu fosse colocar em ordem crescente, decrescente, do maior para o menor, quem tinha mais pontos ficaria em primeiro lugar. Quem seria o primeiro lugar? Isso, polinático seria o primeiro, com 10 pontos. Em segundo lugar? Matemáticos. E em terceiro lugar? Estaria empatado, né? Esses dois estariam empatados em terceiro lugar. Critério de desempate no Campeonato Brasileiro é quem tem mais vitórias. Os dois estariam empatados. Depois, quem tem mais vitórias, o critério de desempate é quem tem o melhor saldo de gols. E aqui a gente não tem essa informação. Então fica empatado mesmo. Certo? É isso aí. A gente usou aqui as variáveis V para vitória, E para empate e D para derrota. Por que a gente multiplicou por 3 mesmo? A vitória? Cada vitória soma-se 3 pontos. Então a gente usa a multiplicação, né? E o empate, por que eu multipliquei por 1? Isso. E a derrota, por que eu multipliquei por 0? Porque não vale ponto. Quando não vale ponto é 0. Tá bom? Então vamos lá agora. A correção ali, ó. 7, 5, 10 e 5. Certo? Ele não usou variáveis, mas ele usou sempre o mesmo padrão. 3 vezes as vitórias, 1 vezes cada empate, certo? Ele inverteu, e 0 pontos para cada derrota. Depois somou tudo. Tranquilo até aqui? Sim mesmo, João? Então vamos lá. Isso aqui nós fizemos na aula anterior também. Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos o valor numérico da expressão algébrica dada para esses números. Exemplo: se x for igual a 5, qual é o valor de cada expressão algébrica a seguir? Então nós trocamos, a aula passada já fizemos isso, né? Trocamos todos os x por 5 e resolvemos e chegamos sempre nessas mesmas equações. Sempre nesses mesmos valores numéricos, que o resultado é chamado de valor numérico. Alguém tem alguma dúvida nessa parte aqui? Eu lembro bem.
Lembra bem, João? Não? Então vamos lá. O que aconteceu aqui, ó, João? 2x mais 3. O x vale? Não. X vale... Ah, 5. 5. Aí eu troco o x por 5. Alguém vai falar, deu 25. Calma, é 2 vezes 5. Quantos que dá 2 vezes 5? 10 com mais 3. Viu? Então a gente só trocou, substituiu, tá bom? Na prática, atividade 1. Esse enunciado servirá, presta atenção, bem atenção, esse enunciado servirá para responder as 3 primeiras atividades. Então aqui vai ter o enunciado e a gente vai responder a atividade 1, 2 e 3 com ela, tá bom? Simone costura calças para uma confecção. Seu salário é composto de 2 partes. O salário dela é composto de 2 partes. É composto quer dizer que é igual a 2 partes. E essas 2 partes, será que eu somo ou subtraio? Vamos terminar de ler? Então é composto por 2 partes. Uma parte fixa no valor de R$900 e uma variável que depende do número de calças costuradas. Ela recebe R$ 7,50 por calça costurada. Preencha a tabela a seguir com o cálculo do salário de Simone mês a mês. O que vai? Os R$900 varia de um mês para o outro? Sim. No primeiro mês ela ganha 900 e no segundo? Do valor fixo dela. Fixa vai variar? Não, fixa é mantido. Então ela recebe R$900. Aí eu somo ou subtraio com a outra parte? Somo. Mais... Quantos que ela ganha na outra parte? 7,50. Só 7,50? Por quer dizer multiplicação. Por calça. Qual é a variável que nós vamos pôr para calça? Pode ser o C, mas olha aqui, ele está pedindo para pôr N. Aí a gente poderia pôr C, que fica mais fácil de lembrar. C quer dizer calça. Então eu vou fazer a primeira aqui, vou apertar pausa, vocês vão fazer as demais. Então lá, a parte fixa dela é R$900. Aqui ele está pedindo a parte variável. O que quer dizer 7,5 N? Quem sabe me dizer o que quer dizer isso? 7,5 ou 7,50 vezes, nesse caso 10. Por que nesse caso 10? Porque nesse mês o N dela é 10. Quando você multiplica por 10, por 100, por 1000, se lembra o que acontece com a vírgula ou não? Tem aquele truque. Para quem não lembra o truque, a gente sofre um pouquinho, não tem importância. Não. Não. Vamos fazer aqui, ó. 7,50, 7,5 é uma coisa que 7,50. Ah, mas você não pôs o zero. Mas o zero à direita no final, depois da vírgula, não vale? Então 7,5 e 7,50 é a mesma coisa. Aí eu vou multiplicar por 10. Esquece a vírgula agora. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. Matei a unidade. Coloca o cruzinho em homenagem a ela. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Soma tudo. 0, 5, 7. Devolve a vírgula. Quantas casinhas tem depois da vírgula aqui? Quantos? Uma ou duas? Uma casinha. E aqui embaixo a vírgula está aqui. Tem alguma casinha do lado direito? Não. Então ao todo tenho uma casinha. R$75. Agora, lembra que eu ia falar para vocês? O truque é isso aqui, ó. Multiplicou por 10, a vírgula anda uma casinha para o lado. Multiplicou por 100, se fosse 7,5 vezes 100, ela ia andar 2 casas. Ia falar, mas não tem 2. Você ia ter que pôr 2 casas para ela andar 1, 2. Droga. A vírgula está aqui. Multiplicou por 100, o 100 tem quantos zeros? Então a vírgula anda 2 casas. E se eu multiplicasse por 1000?
Quantas casas tem o 1000? Quantos zero tem o 1000? 3. A vírgula vai dar 3 casinhas. Você vai falar, mas não tem 3 casinhas para andar. Preenche primeiro, depois você faz a vírgula andar 3 casinhas. Ia ficar 7.500. No nosso caso aqui, é 7,5 vezes 10, a vírgula anda uma casinha, apaga onde ela estava. Quantos que deu? 75. E o salário mensal? O salário mensal seria 900 mais a parte variável. Quantos que deu a parte variável nesse mês? 75. Quantos que deu ao todo então? 975. Como que eu sei que é 975? Só somar 900 mais 75. 579. 975. Vou apertar pause. 5 minutinhos para vocês fazerem o segundo mês, o terceiro mês e o quarto mês. Deixa essas contas aí, né? Para facilitar lembrar. Continuando então. Hoje é dia 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Isadora foi escolhida no sorteio aqui. Isadora, como que fica a parte variável com 24 calças? Qual conta que eu tenho que fazer? Eu coloquei 35 vezes 7,5. Não, você está no terceiro mês. Vamos fazer o segundo. Eu já sei que você acertou, você mostrou para mim. Segundo mês. É 7,5 vezes quantos? 24. Por que 24 mesmo? Porque é 24 calças. É o número das calças, isso mesmo. Então vamos multiplicar agora. Tem ordem certa? Alguém lembra se tem ordem certa? É o 7,50 em cima, tanto faz, né? Na multiplicação, tanto faz a ordem. 7,5 vezes 24. Vamos lá então, Isadora. 4 vezes 5? 20. Subiu o 2. Isso. 4 vezes 7? 28. Com mais 2 subiu? 30. Acabou. Já que nós já resolvemos o 4, vamos colocar o sinal de mais aqui. 2 vezes 5? 10. Subiu 1. Aí tem um aluno que esqueceu desse 1 que subiu já hoje. 2 vezes 7? 14. Com mais aquele 1 que acabou de subir? 15. Somando tudo? 0, 0, 8, 1. R$1.800, tá certo? Não. Por que não tá certo, Vitor? Faltou devolver as casas depois da vírgula. Então aqui em cima eu tinha uma casa e aqui embaixo não tinha nenhuma. Uma com mais nenhuma? Uma casinha. Se devolve uma casa só. Quantos que deu? 180. Isso, R$180. O salário é R$900 mais a parte variável, que é 180. Vamos fazer essa conta? 900 mais 180. 0 mais 0? 0. 8 mais 0? 8. 9 mais 1? 10. Fica o 0, sobe 1, depois ele abaixa de novo, né? Então a gente já costuma colocar ele ali direto. Então o salário no segundo mês dela foi melhorzinho, não? Foi para R$1.000,80. R$1.080, é o correto falar. R$1.080 é estranho. Escolhe alguém agora, Isadora. João. Vamos lá, João. João, esse mês agora foi de 35 calças. Qual conta que eu tenho que fazer, João? Isso. 7,5 vezes 35, ou tanto faz a ordem, né? Estou montando a conta aqui. 7,5 ou 7,50, tanto faz, vezes quanto? 35. João, 5 vezes 5? 25. Isso, João, muito bom. 5 vezes 7? 35. Com mais 2 que subiu? Muito bem, João. O que eu faço agora, João? Vírgula não. Sinalzinho de mais. Agora eu vou para o 3. 3 vezes 5? 15.
Fica o 5, sobe o 1. 3 vezes 7. 21. Com mais 1 que subiu. 22. Somando tudo. 5. 7 com 5. 12. Fica o 2, sobe o 1. 1 mais 3 mais 2. 6. Muito bem. 2 mais ninguém. 2. 2.625, tá certo? Tem que devolver a vírgula, né? Eu tenho uma casinha em cima, nenhuma embaixo. Então eu só tenho uma. Devolve essa uma. Deu. Isso, salário igual 900 mais. Ah, tem que fazer a conta ainda, né? Então só na parte variável deu 262,5. Agora tem que somar. 900 mais. Como que eu monto agora aqui, João? Onde que eu coloco o 2? Embaixo do 9, embaixo do 0, embaixo do último 0? Embaixo do 9. 2, 6, 2. Epa, ficou um número para lá, João. Tá certo? Tá, por causa da vírgula. É vírgula embaixo de vírgula. Na hora de somar e de subtrair, é vírgula embaixo de vírgula. E agora aqui que não tem ninguém, o que eu coloco? 0. Muito bom. Vamos somar? 0 mais 5? 5. Vírgula mais vírgula? Não existe isso, né? É vírgula embaixo de vírgula. Não vai querer somar vírgula. 0 mais 2? 2. 0 mais 6? 6. 9 mais 2? 11. Qual foi o salário dela nesse mês? 1.162. Não. E 50 centavos. Muito bem, João. Escolhe um coleguinha. Richard, qual conta que eu tenho que fazer para descobrir a parte variável de 45 calças? Isso, muito bem. Vamos fazer essa conta? Montando a conta aqui. 7,5. João, você fica brincando de picar borracha. É o outro João. É isso? Na hora que os seus colegas estão explicando, você poderia prestar atenção, você está brincando de picar borracha. Ajude eu a ajudar você, né, filho? Vezes. Quantos, Richard? 45. 5 vezes 5? 25. Fica o 5, sobe o 2. 5 vezes 7? 35 com mais 2 que subiu? 37. Mais 4 vezes 5? 20. Sobe o 2. 4 vezes 7? 28. Com mais 2 que subiu? 30. Soma todo mundo agora. 5 mais ninguém? 5. 7 mais 0? 3 mais 0? 3 mais ninguém? 3.375, é isso? Não, devolve a casinha de vírgula. Só tem uma, né? Devolve essa uma. Então deu quantos de lucro? Só na parte variável para lucro, não, do salário? 337,50 centavos. Ou 337,5 décimos de R$1. 5 décimos de R$1 é 50 centavos. Salário é igual 900 mais 337,5. Quanto que vai dar o salário bruto dela daí? 900 mais 337,5. Você pode pôr 0,50 também, não tem erro nenhum, tá bom? 0 mais 0? 0. 0 mais 5? Vírgula mais vírgula? Não existe, né? É vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 7? 0 mais 3? 9 mais 3? 12. Quantos que deu, Richard? 1.237,50 centavos.
Certo? Quem tinha conseguido fazer? Yasmin, deu isso aqui, Yasmin? Eu errei as duas, só que daí a última eu arrumei. Se tinha acertado essa, e essas duas você errou na hora de multiplicar. Pode ser por causa de ser número ímpar, dava com aquela vírgula de andar, né? Então vamos lá. Vamos lá. As respostas. Tá igualzinho ao anterior? 1162. Tá certo. 1387,50. Tá certinho. Atividade 2. Existe uma fórmula. Desculpe. Existe uma forma para calcular o salário para qualquer costureira dessa confecção, uma vez que o cálculo segue o mesmo procedimento utilizado para Simone. Escreva a expressão algébrica que permita calcular o salário de cada costureira. João, escolhe um colega. Yasmin, como que eu calculo esse salário? É uma expressão algébrica. Estava até na aula, no exercício anterior. Como que a gente fazia? Você lembrava? Só fala o passo a passo, eu vou ajudando. A parte fixa. Quantos que é a parte fixa? Lembra? 900. 900 mais 7,50 ou 7,5 vezes N. Pronto. Só isso, professor. Só isso. Se a costureira, na verdade, for um costureiro e for o Vitor esse costureiro, e o Vitor conseguiu costurar 120 calças, o que eu preciso mudar aqui para descobrir o salário dele? Trocar o N por quantos? 120 calças ele fez. Troca por 120. A gente vai ver que o Vitor tá rico, né? 120 calças vai dar um dinheiro bom, né? E se o costureiro fosse, em vez de costureiro, fosse uma menina, fosse a Sofia, por exemplo, e costurou 120 calças, vai mudar? Se vai cair, eu vou dar risada do bicho. Estou falando sério, mano. Sente certinho, por favor. A cadeira é uma tecnologia que foi inventada com 4 pezinhos. Adivinha para quê? É, né? Então, se fosse assim, só teria 2. Sente certo, por favor. Sente certo, por favor. Eu fico pegando o pé de todo mundo. Pedro, coitado, quando vem, toda hora. Você vai cair, você vai cair. Pode ver os vídeos. Como ele faltou hoje você quer empinar que nem ele, quer dar grau. Então, pare com isso. Faltou João Pedro. Então, se for a Yasmin, Vitor, muda alguma coisa na forma? Se for a Sofia, muda alguma coisa na forma? Não. Só muda a quantidade que a pessoa costurou naquele mês. Certo? Atividade, olha lá. SN, por que eles falam SN? Salário em função de N. Quando fala salário em função de N, por que o Vitor ganhou mais que a Yasmin? Será? Porque provavelmente ele costurou mais calças no mês, tá? Então por isso que a gente fala em função de N. Conforme o valor do N, vai dar o salário do costureiro ou da costureira. Atividade 3. Em um determinado mês foi costurado 223 calças, sabendo que na confecção trabalharam 3 costureiras. Calcule o valor que o dono da confecção gastou para o pagamento do salário das costureiras nesse mês. Desconsidere o imposto e encargos de seu cálculo, no seu cálculo. E agora, Vitor? Você é o dono da fábrica. Como que você vai calcular o salário das 3 pessoas? As 3 juntas, as 3 costureiras juntas, costuraram 223 calças. Quantas pessoas? São 3 pessoas. Vai dividindo. Hã? Vai dividir? Tem um jeito mais fácil. Você não precisa saber quantos que cada uma vai receber. É quanto que você vai precisar pagar. Oi? Quase. Se você dividir por 3, você está dividindo o salário de uma costureira por 3 pessoas. É só você somar o salário. Não, 900 dividido por 200.
Não é dividido. Vezes você calcula quanto que é o preço de cada calça. Ótimo, isso aí faz parte. Isso aí faz parte. Você tem que calcular quanto que é o preço que vai. Vamos fazer essa parte primeiro? Gostei. Vamos fazer essa parte primeiro. Primeiro vamos ver quanto que ele vai gastar só com o extra das calças. 5 vezes 3, 15. Subiu 1. 5 vezes 2, com mais um que subiu, 11. Subiu 1. 5 vezes 2, com mais um que subiu, 11. Matei o 5. Vai com Deus. 7 vezes 3, 21. Subiu 2. 7 vezes 2, com 2 que subiu, 16. Subiu 1. 7 vezes 2, com mais um que subiu, 15. Vitor, presta atenção, eu sei que é o dono da costuraria, rapaz. 5 mais ninguém? 5. 1 mais 1? 2. 1 mais 6? 1 mais 5? 1 mais ninguém? 16.225. É isso? Aí você soma. Calma aí, nós não terminamos ainda. Vitor, Ah, é? Só por uma ou duas casas da vírgula? Uma só. Então, aqui é a parte dos móveis. Isso. Aí soma mais 900 e aí divide por 3? Não. Não é para descobrir quantos que cada uma vai receber. É para saber quantos que o Vitor, que é o dono, vai pagar. Ele não importa quanto que ele vai pagar para cada um. Nós somos mais 900? Só somar mais 900? Não. Ou é 900? Não. 900 vezes. Isso. Por que 900 vezes 3? São 3 costureiras. E as 3 ganham 900 cada uma. Então seria isso aqui. 3 vezes 900, que é o valor fixo. Mais 750 vezes 223. Então, essa parte que é a mais complicadinha a gente já fez. Então, só de extra vai ser pago R$ 1.672,50. Agora, o valor fixo delas, 3 vezes 900. Cada uma recebe 900. Então, eu poderia fazer 900 mais 900 mais 900. Mas eu posso fazer vezes. 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 9. 27. Então, o Vitor, que é o dono da costuraria lá, sei lá como fala, vai pagar isso daqui para as 3 funcionárias juntas. Vai ser pago R$ 2.700 mais 1.672,50 centavos. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. Vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 2, 2. 0 mais 7, 7. 7 mais 6, 13. Foi o 1. 1 mais 2 mais 1, 4. 4.372,50 centavos. Ah, quantos que cada uma vai receber? Aí depende, quantos que cada uma costurou. Mas aqui eles queriam saber quanto que ia ser pago para as 3 juntas, que juntas costuraram um total de 223, tá? Então, a jogada estava aqui, ó. Se eu fosse fazer uma fórmula geral que funciona para qualquer mês e qualquer quantidade, seria isso aqui, ó. Salário igual. Vou colocar F de funcionárias vezes 900. Então, quantas funcionárias trabalharam no mês vezes 900? Mais 7,5 vezes o número de calças que foram. Então, aqui é só trocar. Aqui no caso foi 3 nesse mês. E no N foi 223. E aí vai dar esse valor total aqui. Certo? Entendeu, Vitor? Então pague agora. Então pague as costureiras agora. Não? Tem que vender as calças primeiro, né? Aplicando de alternativa. Prova Brasil. Paulo é o dono de uma fábrica de móveis. Para calcular o preço V de venda de cada móvel que fabrica, ele usa a seguinte fórmula: V, que é o valor de venda, é igual a 1,5 vezes o C, mais R$10. Sendo C
o preço de custo desse móvel. Considere que o preço de custo de um móvel que Paulo fabrica é de R$100. Então, ele vende esse móvel por... E agora? A fórmula está aqui. Quem eu vou trocar aqui? Eu quero descobrir o valor, a venda. Então, 1,5 vai mudar? Não. O custo vai mudar? Vai. Vai mudar por quantos? Por 100. Por quê? Porque ele falou aqui para mim. Sendo o seu preço de custo desse móvel. Considere que o custo de um móvel que Paulo fabrica é de R$100. Então eu troco o C por R$100. E agora? Como que fica? Eu multiplico primeiro ou somo primeiro? Multiplico. Lembra aquele truque lá? 1,5 vezes 10, a vírgula anda uma casinha. E vezes 100? 2. Mas não tem duas. Crie. Agora ela vai andar. 1, 2. Quantos que deu? 1,5 vezes 100? 150. Mais 10. O valor final é de 160. Alternativa C. E você sabe me dizer o que quer dizer esse 1,5? Sabe o que quer dizer? Se ele Hã? Não. Em porcentagem, quer dizer que ele cobra 50% em cima do que ele custou para ele fabricar. Quando você fala aqui, ó, 100% é o valor de custo. Se ele colocar mais 50% de lucro para ele, vai dar quanto? 150. E 150% é 150 dividido por 100, que dá 1,5. Tá? Se ele quisesse ganhar 100% de lucro, ele teria que multiplicar por 2. 100% que é o custo, mais o 100% do lucro. Tá? Mas isso é uma aula para uma outra ocasião. E aí o 10 é alguma taxa que ele cobra a mais. Certo? Esse R$10 a mais. Então, alternativa C mesmo. Tranquilo? O que aprendemos hoje? Aprendemos a calcular o valor numérico de expressões algébricas por meio de situações problema. Não esqueçam, a 13h já ficou disponível a tarefa São Paulo para vocês. Dá para fazer pelo site ou pelo aplicativo. Referências que eles usaram para criar o material digital para vocês, referência de imagem. Terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Agora nós vamos começar a segunda aula de hoje. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.